Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a Braskem S.A. a indenizar um ex-porteiro que perdeu o emprego em decorrência do desastre ambiental causado pela mineradora de Sal e Gema em Maceió. Para o colegiado, a demissão não pode ser considerada um ato isolado do empregador, já que está diretamente ligada aos efeitos da atividade da empresa. O caso envolve um trabalhador que atuou por quase 30 anos em um condomínio posteriormente desocupado de forma compulsória devido ao afundamento do solo. A evacuação ocorreu por determinação das autoridades públicas diante do risco estrutural provocado pela exploração do subsolo. O Tribunal de Justiça de Alagoas havia negado o pedido de indenização sob o entendimento de que não existia relação direta entre a atividade da empresa e a demissão do porteiro. No STJ, a relatora, ministra Isabel Galotti, reconheceu a existência do nexo de causalidade entre o desastre ambiental e o prejuízo sofrido pelo trabalhador. Segundo ela, a responsabilidade civil ambiental abrange não apenas danos diretos, mas também efeitos indiretos, chamados de danos reflexos. A ministra destacou que pessoas que não são proprietárias dos imóveis atingidos também podem sofrer prejuízos concretos em razão da atividade poluidora. Nesse contexto, afirmou que o dano ao trabalhador decorreu diretamente da desocupação do local onde exercia suas funções. Galotti ressaltou que a legislação ambiental brasileira adota a teoria do risco integral, que permite a responsabilização do agente causador mediante a comprovação do dano e do nexo causal, ainda que indireto. Para o colegiado, não é possível desvincular a demissão da situação gerada pelo desastre ambiental, uma vez que o encerramento das atividades do condomínio foi consequência direta da instabilidade do solo. Com a decisão, a quarta turma restabeleceu a sentença de primeiro grau que havia fixado indenização de R$20 mil ao ex-porteiro, acrescida de juros e correção monetária. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a posse de maconha dentro de presídio configura falta grave, mesmo após o entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 506 sobre a descriminalização do porte para uso pessoal. O colegiado entendeu que a tese do STF não afasta a aplicação de sanções disciplinares no âmbito da execução penal, onde prevalecem regras específicas de controle e segurança. O caso teve origem na apreensão de 32 gramas de maconha com um preso durante o banho de sol. Em primeira instância, a conduta foi reclassificada como falta média, decisão mantida pelo tribunal local. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu ao STJ, defendendo que a posse de droga em estabelecimento prisional deve ser considerada falta grave, conforme a Lei de Execução Penal. Em decisão monocrática, a relatora, ministra Maria Marluce Caldas, deu provimento ao recurso. A defesa apresentou agravo regimental, alegando que o porte de maconha para uso próprio não é mais crime e que não há previsão legal expressa para enquadrar a conduta como falta grave. O colegiado, no entanto, negou o recurso e manteve o entendimento anterior, reafirmando a possibilidade de sanção disciplinar. A relatora destacou que o regime da execução penal impõe regras mais rigorosas do que as aplicáveis fora do sistema prisional. Segundo ela, o entendimento do STF se limita à esfera penal e não impede a apuração de infrações administrativas. A ministra afirmou ainda que a posse de droga, embora descriminalizada em certos casos, continua sendo ilícita sob o ponto de vista disciplinar, justificando a aplicação de sanções no ambiente carcerário. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu ajustar a tese fixada no tema 1297 dos recursos repetitivos para incluir um limite remuneratório nos casos envolvendo taifeiros da aeronáutica. O colegiado estabeleceu que, mesmo com a aplicação cumulativa da Lei 12.158 de 2009 e da Medida Provisória 2215-10 de 2001, os valores devem respeitar o teto correspondente aos proventos de suboficial. A decisão ocorreu no julgamento de embargos de declaração apresentados pela União, que apontou omissão na tese anteriormente fixada. Segundo o argumento, o colegiado não havia considerado que a própria Lei 12.158 de 2009 impõe limitação aos benefícios concedidos aos militares nessa situação.
O relator, ministro Teodoro Silva Santos, reconheceu a omissão e destacou que a legislação buscou impor restrições aos efeitos financeiros dos benefícios, levando em conta questões orçamentárias e administrativas. Além disso, o colegiado definiu que a União pode revisar os proventos pagos para adequá-los ao limite estabelecido. No entanto, essa revisão deve respeitar o prazo decadencial de 5 anos, conforme previsto na Lei 9.784 de 1999. De acordo com a decisão, esse prazo começa a contar a partir da análise do ato pelo Tribunal de Contas da União, quando é verificada a legalidade da transferência do militar para a inatividade ou da concessão de pensão. Por outro lado, o colegiado afastou a possibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé até a publicação do novo entendimento. O relator ressaltou que, mesmo nos casos em que houver revisão dentro do prazo legal, não é cabível exigir o ressarcimento dos valores pagos pela administração. Com isso, a primeira sessão consolidou o entendimento de que há limitação remuneratória aplicável aos taifeiros, ao mesmo tempo em que preservou a segurança jurídica dos valores já recebidos pelos beneficiários. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.